Já parou para pensar que as roupas de um sacerdote de milhares de anos atrás, um poema sobre a sabedoria, um lamento de cortar o coração e uma história sobre o fim do mundo podem, na verdade, estar contando uma única história? Parece que não tem nada a ver, né? Mas hoje a gente vai conectar esses pontos e descobrir um plano, um desígnio divino que é simplesmente surpreendente. Vamos lá! Então, a grande questão que vai nos guiar é essa aqui. Como é que instruções super detalhadas para roupas sagradas, lá no livro de Êxodo, se ligam à sabedoria que ganha vida em Provérbios, ao grito de angústia de um salmo e àquela famosa parábola do juízo final em Mateus? Olha, parece um verdadeiro quebra-cabeça, mas a resposta é fascinante e revela muito sobre o que de fato importa. A nossa jornada começa com algo que a gente pode quase tocar, algo bem visual: as vestes sagradas do sumo sacerdote. Elas são a primeira peça do nosso quebra-cabeça. É a partir delas que a gente começa a entender o que é responsabilidade e julgamento de um jeito totalmente novo. Lá no livro de Êxodo, a gente encontra essas instruções divinas com uma precisão impressionante. E veja bem, não se trata de moda nem de um simples uniforme. Cada fio, cada pedra preciosa, cada cor, tudo ali tem um propósito muito claro. São roupas ordenadas por Deus para uma função sagrada: representar o povo. A complexidade dos detalhes é incrível. A gente tem o éfode, o manto, a lâmina de ouro, mas a peça crucial para a nossa história aqui é o peitoral. Imagina só, com 12 pedras, cada uma representando uma tribo, ele simbolizava a nação inteira de Israel. O sacerdote literalmente carregava o povo sobre o peito. E aqui vem o detalhe que muda tudo. O nome oficial dessa peça era Peitoral do Juízo. A instrução era essa: o sacerdote devia carregar o juízo do povo sobre o coração, continuamente. Isso cria uma conexão direta, fortíssima, entre a função do sacerdote e a responsabilidade por um julgamento justo. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se um ser humano precisa carregar um símbolo de julgamento tão pesado, de onde é que tem que vir a sabedoria para exercer essa função? O símbolo do lado de fora aponta para uma necessidade muito profunda do lado de dentro, e é isso que nos leva para a nossa próxima peça. Agora a gente dá um salto, saímos de Êxodo e vamos para o livro de Provérbios, do símbolo físico para o princípio que dá sentido a ele. É aqui que a gente encontra a sabedoria personificada, quase como arquiteta da própria criação e da ordem moral do universo. Em Provérbios capítulo 8, é a própria sabedoria quem fala, e o que ela diz é muito direto. Eu sou a fonte da prudência, do bom senso, do conselho sábio. Pensa bem, são exatamente essas as qualidades que se precisa para um julgamento verdadeiro, um julgamento justo. Algo que vai muito além de qualquer ritual. A sabedoria funciona como uma bússola moral, sabe? De um lado, ela abraça a prudência e o conhecimento. Do outro, ela detesta, ela se opõe ativamente à arrogância e à maldade. O temor do Senhor nesse contexto é justamente o respeito por essa ordem moral. O julgamento justo, portanto, só pode nascer dessa fonte. Então, o ponto central é esse. Sabedoria não é só uma ideia bonita, um conceito abstrato. É o motor, o princípio ativo por trás da justiça. A questão é, como essa justiça, guiada pela sabedoria, aparece na prática, no meio da bagunça e da dor da vida real? Bom, agora a nossa análise vai do ideal para a realidade crua. A gente vai colocar lado a lado o sofrimento humano mais profundo, que a gente vê no Salmo 31, com o padrão definitivo de justiça que é revelado lá em Mateus 25. Primeiro, a gente precisa ouvir o clamor. Esse verso do Salmo 31 é um retrato visceral da angústia humana. Não é um problema teórico, é dor de verdade. É o tipo de grito que exige uma resposta, que pede por justiça e por misericórdia. E então, vem a resposta. Em Mateus 25, na parábola do juízo final, Jesus revela um critério que na época deve ter sido um choque. O julgamento divino não é medido por rituais, por conhecimento de teologia ou por roupas sagradas, mas sim pela nossa resposta direta àquele clamor de angústia que a gente acabou de ouvir. E a lista é incrivelmente prática. Muito pé no chão, né? Alimentar, dar de beber, acolher, vestir, cuidar, visitar. São essas as ações que, segundo o texto, dão corpo à justiça divina. A sabedoria de Provérbios se manifesta não em grandes discursos, mas em atos de compaixão. Certo, chegou a hora de juntar todas as peças. Vamos ver agora como o símbolo de Êxodo, o princípio de Provérbios, a necessidade que a gente vê nos Salmos e a ação de Mateus se encaixam perfeitamente para formar uma mensagem única e poderosa. Aquele
peitoral do juízo, no fim das contas, não era o julgamento em si. Ele era um lembrete físico constante da responsabilidade de carregar o bem-estar do povo no coração. Era uma seta apontando para uma realidade muito, muito mais profunda. Essa tabela resume bem a nossa jornada. A gente começou com o símbolo da responsabilidade lá em Êxodo, depois mergulhamos no princípio da sabedoria em Provérbios, a gente sentiu a necessidade humana no Salmo 31 e finalmente chegamos na ação cheia de compaixão em Mateus 25, que é a expressão máxima da justiça. Então, a conclusão que a gente tira disso tudo é muito forte. A mensagem unificada desses 4 textos mostra que a santidade escrita na testa do sacerdote e o juízo carregado no peito dele encontram seu verdadeiro significado não dentro do templo, mas lá fora, no mundo, em atos de misericórdia com quem precisa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Se o símbolo apontava para a substância, e a substância é a compaixão em ação, então a pergunta que ecoa através dos séculos e chega até nós hoje é: qual é a verdadeira veste sagrada que cada um de nós é chamado a usar?